Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Continuando aí o nosso estudo nos Evangelhos Sinóticos, né? Nós começamos na semana passada essa nova série que nós vamos olhar para os livros, né, de Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando que não faremos isso de forma sequencial. Faremos isso tentando, na verdade, encontrar uma cronologia dos fatos relatados nestes três evangelhos. Não vamos ler os livros nos seus capítulos sequenciais, ou muito menos eles, né, de forma sequencial, porque o nosso objetivo o que é? A gente entender, né, todo esse processo da primeira vinda de Jesus à luz destes três evangelhos e principalmente interfaceando os assuntos que permeiam os três, ou que pelo menos tem mais de um ou outro, né? Nós vamos estudar os três inteiros, mas quando a gente tiver esses assuntos que vão estar relatados ou em dois ou em três, e mesmo no caso de João também, nós vamos olhar num mesmo estudo para que a gente possa ver as diferentes óticas, né, que cada evangelho nos apresenta. Nós iniciamos a semana passada então com uma introdução e também vimos, né, a primeira sessão que a gente entende fazer parte dessa cronologia, que foi o anúncio da vinda de João Batista, daquele que prepararia o caminho, né, para a chegada de Deus, de Jesus Cristo. E isso começa com o seu pai sendo então comunicado. Isso alcança também a sua mãe, o pai e mãe de João Batista, né, que é Zacarias e Isabel. Até vimos a visitação do anjo que diz para eles, e principalmente para Zacarias, que as orações dele foram atendidas e por isso foram ouvidas, né, e agora estavam sendo atendidas. E agora nós vamos ver então um segundo trecho, começando nesse primeiro momento com agora o anúncio, né, do nascimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Então nós vimos primeiro o anúncio daquele que prepararia o caminho e hoje nós vamos olhar à luz do anúncio do Filho de Deus. Mas antes vamos orar, pedir a orientação do Espírito Santo, do Pai e do Filho, para que possamos sair engrandecidos nesse momento. Papai, muito obrigado por mais um dia, o Senhor permitir estarmos diante da Tua Palavra, o Senhor nos incentivarmos a Te ouvir, a ler aquilo que o Senhor nos deixou registrado, para que possamos cada vez mais crescer em graça, sabedoria e entendimento. E pedimos humildemente que o Seu Espírito nos guie nesse momento, abra os nossos corações, nossos ouvidos, nossa mente, para que possamos ver o Senhor, abra os nossos olhos para vermos o Senhor, e também que isso traga transformação em nosso coração e nos transforme cada vez mais à imagem do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo sempre e principalmente glorificando o Teu nome. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ver um primeiro trecho aqui do versículo 26 ao versículo 38 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Nós vamos perceber que a gente começa com Lucas, porque como dissemos na introdução, Lucas é um evangelho que tem muito mais detalhe em relação aos outros. Então Lucas ele vai investir muito mais tempo, né, em várias histórias que às vezes os outros não vão, que nesse caso aqui é o anúncio, tanto de João Batista, do nascimento de João Batista, como o nascimento de Jesus. Por isso que a gente está, inclusive, começando por Lucas. Então, no capítulo 1, no versículo 20, começando no versículo 26, nós temos: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará
para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso se eu não tive nem relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que se diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça contigo o que você me falou. Então o anjo foi embora. Então até aqui nós vemos o anúncio então, né, do nascimento de Jesus para Maria. E algo acho que mais fantástico, né, que a gente já percebe aqui, nós temos que ter isso claro em nossa mente. Maria, a partir daqui, sabe que vai ser mãe do Messias. Ela sabe, porque as profecias ou o anúncio aqui feito deixam claro: Filho de Deus, Filho de Davi, aquele que reinará eternamente sobre todo o povo. Então ela recebeu já, ela é a primeira pessoa na face da terra que recebe a revelação de Jesus, sendo o Messias, né? Então nós vamos entender a partir daqui, toda vez que a gente entende uma história de Maria, já sabendo que ela sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Davi, é o Messias prometido para Israel, aquele que traria a salvação para todo o povo de Deus, o prometido. Eu tenho até dito que mais do que filho de Davi é aquele prometido para Eva, é aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás, é aquele que foi prometido tanto para Israel, como também para todos aqueles que estão aliançados naquela promessa feita para Adão e Eva no Jardim do Éden pós-queda, o Messias prometido. Então ela está recebendo, né, essa profecia, essa informação. Isso acontece no 6º mês, no 6º mês, quando ele fala aqui, a partir da gravidez anunciada para Isabel. Então no 6º mês após o que a gente viu na passagem anterior, onde o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Zacarias também vem trazer a notícia para Maria do nascimento então do Filho de Deus, já indicando, né, a Galiléia aqui, Nazaré, também para se cumprir as profecias, né, do Antigo Testamento. Então o anjo e Lucas trazendo esse detalhe para que isso fique claro para a gente. A questão da virgindade de Maria aqui é relatada para a gente também nessa passagem, mostrando que o que está sendo gerado nela não é uma obra humana da relação entre homem e mulher, mas sim uma obra do poder de Deus por meio do Espírito Santo, gerando nela o Filho de Deus. E aí vem o ponto importante para a gente entender, né, essa questão da nova raça, do novo Adão, né? Se Deus lá no Jardim do Éden, do pó da terra, soprando nas narinas de Adão, gera essa primeira raça humana que infelizmente cai em Adão, agora aqui está sendo gerada esses segundos representantes, essa segunda raça sendo aqui, né, Jesus o primogênito de vários que viriam depois, daqueles que nascem de novo. A gente estudou muito lá no Evangelho de João isso, né, quando Jesus está falando com Nicodemos, que é importante a gente nascer de novo por meio dessa geração, o Espírito Santo gerar, aqui no caso de Maria, né, foi gerado nela esse novo representante, esse novo Adão, o segundo Adão. Da mesma forma nós nascemos de novo quando o Espírito Santo, pelo poder de Deus, não por nada que nós fazemos, mas pelo poder de Deus, cria em nós essa nova criatura que agora é nascida do Espírito, e não quando a gente fala nascida do Espírito e não nascido da carne, é desse processo aqui, desse novo Adão, dessa nova raça que está sendo criada aqui em Maria. Fala de José, menciona, né? Então trazendo também essa ligação com Davi. Maria era descendente de Davi, mas eu penso aqui que ele está trazendo essa ideia do pai, né? O filho carregava, né, a descendência do pai, basicamente. Então
trazendo que José era descendente de Davi, então o pai de Jesus é um descendente de Davi, assim como a mãe também. Então Jesus é um descendente de Davi, o descendente prometido. E o anjo, quando começa a falar com ela, usa o termo agraciada. E aí a gente precisa pensar muito nisso, né? Até para que a gente tenha uma posição correta de Maria. Maria foi uma pessoa esplendorosa, ela foi agraciada mesmo. Mas a obra de Deus ainda dá tudo isso para ela. Na verdade, ela recebeu este privilégio, por isso que ela é uma agraciada. Nós vamos ver aqui usar o termo mais para frente, bem-aventurada. Então Maria foi escolhida para uma obra magnífica. Ela é a mãe do Verbo encarnado, ela é a mãe do Filho de Deus aqui como ser humano. Porém, a obra é de Deus. Por isso que nós, hoje, protestantes, não temos a visão que a Igreja Católica tem de Maria, né? Maria, de novo, é uma pessoa muito importante. Nós temos que tomar cuidado nessa nossa visão protestante também, né, para agredir Maria, né? Não é esse o foco, mas também a gente entende que Maria não é superior a ninguém. Maria não é superior a mim, Maria não é superior a você. Nós não devemos orar a Ave Maria por isso, porque Maria é um ser humano que é descendente de Adão em primeiro momento e precisou morrer para essa descendência de Arão e nascer para essa nova descendência em Cristo, para que pudesse ser salva também. Então ela não é santa no sentido poderoso, ela é santa como nós somos santos, santo no sentido separado. Então ela é uma escolhida, ela vai estar no céu com a gente, nós todos, mas de novo, ela foi agraciada por Deus, ela vai ser bendita por todas as gerações, mas não por ela, mas por ter recebido tamanho privilégio, porque ela foi agraciada. Num primeiro momento isso gera perturbação no coração dela, parecido com o que aconteceu com Zacarias, e deve ser realmente, né, tenso, mas o que quer dizer isso? Né? Mas o anjo logo tranquiliza ela. Você vê que o padrão de Gabriel é bem parecido com o padrão que ele teve lá com Zacarias. E diz, fique tranquila, porque você foi abençoada, você vai ficar grávida, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Você vai chamar o seu filho de Jesus, e Jesus significa que Deus é a salvação. Né? Então olha só, o evangelho sendo pregado para ela aqui verdadeiramente agora, né? Jesus Cristo, seu filho, o Filho de Deus, que vai ser concebido pelo Espírito no seu ventre, vai ser aquele que vai salvar o mundo. É por meio dele a salvação, porque Jesus, Deus é maravilhoso por isso, né? Ele dá os nomes até para a gente ter isso como testemunho depois. Jesus é a salvação, Deus é a salvação. Então ela fala, você vai pôr esse o nome. Ele vai ser chamado de Filho do Altíssimo, e não é à toa que todos nós, para reconhecermos também, para termos acesso a essa nova vida, e ao momento que o Espírito toca o nosso coração para que façamos parte disso, a primeira revelação que a gente vai ter é que ele é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo, né? Aquele que vai reinar no trono de Davi por toda a eternidade. O seu reinado não terá fim, versículo 33, né? Maria faz questionamentos. O interessante aqui é que eu vejo um padrão diferente no comportamento de Zacarias e de Maria. E a gente na vida, nós vamos ter sempre questionamentos. E ela faz aqui um questionamento. Mas como é que isso vai acontecer se eu ainda nem tive relações sexuais, né? Desculpa, relações com outros homens, né? E aí o anjo responde e fala, fique tranquila, porque isso não é obra humana, isso é obra de Deus por meio do Espírito Santo, que vai te cobrir com o seu poder, para que você então conceba um filho, e um filho que vai ser chamado de Filho de Deus. E para que você tenha noção disso, para que você tenha tranquilidade, porque ela aqui ela só faz um questionamento, mas ela não pede provas para Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, diferente de Zacarias, que a gente até brincou a semana passada, né? Falar, Zacarias, a sua prova vai ser você ficar quieto até seu filho nascer, né? Para Maria, ela só pergunta, mas como isso vai acontecer? Aí o anjo conta então tudo isso para ela e dá um ponto importante para ela. E da mesma forma que o poder de Deus está agindo em você, a sua parenta Isabel, e aí tem um dado importante aqui, né? Porque a gente viu, olha às vezes é uma coisa que eu não consegui achar um nexo assim, mas olha que interessante, porque a gente vê que Isabel e Zacarias são levitas, são descendentes de Arão. José e Maria são descendentes de Davi, né? São de Judá, de Judá, né? Da tribo de Judá.
Então aqui, esse parenta aqui, no sentido, pode ser uma parente mesmo, no sentido de também ter alguma relação ali, alguma parte da família de Isabel ser judia, ou da parte de Maria ser levita, né? Mas o que é mais importante, a gente vê uma mistura aqui da tribo que veio para ser sacerdote com a tribo que veio para ser rei. Então os levitas eram sacerdotes e os judeus, os de Judá, destinados a ser rei, a reinar. E Jesus vai agregar essas duas coisas, né? Podendo até pensar nisso, talvez fosse Maria que tivesse também alguma coisa dos levitas ali, né? Mas assim, só um dado, confesso que eu não encontrei nada a respeito, eu só achei interessante isso, né? E ele fala, sua prima que tem idade avançada, aquela que diziam que era estéril, sabe? Que ninguém acreditava, e a gente até viu que Isabel era até humilhada por isso, né? Provavelmente falando, ela era pecadora, por isso não tinha filho, mas sabe aquela? Ela também está grávida. Porque para Deus não tem impossível, Deus dá vida onde tem morte. Deus traz vida onde tem morte, assim está fazendo com Maria e com Isabel. Maria no sentido sobrenatural de não ter relação sexual. Isabel pelo aspecto dela ser já de idade avançada, estéril e conceber um filho nesse processo já. E Maria prontamente se coloca à disposição. Ela, aqui está sua serva. Ela não questiona mais. Ela não pergunta, né? Que nem Zacarias, me dá uma prova de que isso vai acontecer. Ela simplesmente crê. E ao crer ela fala, eis-me aqui. Coisa que muitas vezes a gente... né? Eu vou fazer esse contraste de Zacarias com Maria para a gente ter um pouco desse entendimento. Muitas vezes a gente tem em posição de Zacarias. Ah, Senhor, mas me dá um sinal para eu saber se é isso mesmo, né? E mesmo ele dando vários sinais, às vezes, não, mas dá mais um sinal, mas dá mais um sinal, né? E a gente às vezes não crê. Maria, ela é pronta, que ela recebe, né, a informação e olha que coisa assim, acontecendo tudo no mesmo tempo ali, ela nem titubeia. Eis-me aqui, Senhor, faz comigo conforme a tua palavra, eu sou tua serva. Então, mostra aqui o tamanho da fé. Lembrando, gente, isso é uma coisa que é graça de Deus. Por isso que eu vejo aqui nessa passagem dois termos, agraciada. Ela é agraciada. Nós hoje, quando temos essa fé, não é porque a gente é melhor que os outros. É porque Deus nos deu uma porção de graça maior. Eu pelo menos penso assim, eu sei que tem posições diferentes nisso, que a resposta do ser humano compete a ele, mas vocês sabem, eu sou adepto da linha de que nós não temos um livre-arbítrio. Nós temos arbítrio, mas nosso arbítrio não é livre, porque nós podemos até ter o direito de escolha, mas a nossa escolha hoje ela é contaminada ou por Satanás ou ela é abençoada por Deus, não tem jeito. Ou a gente está sendo dirigido pelo reino das trevas, Efésios 2, ou a gente está também, no próprio Efésios 2 falou, a gente foi abençoado pela graça e agora tem um Espírito agindo em nós. E muitas vezes até está um contraste disso, né? Então por isso que eu estou citando isso, porque senão a gente vai olhar para Maria, nossa, ela era uma pessoa superior a todos nós, porque ela teve uma fé maior que o grão de mostarda. Negativo. Maria, se tivesse que depositar a esperança dela na fé dela, ela também teria uma fé do tamanho menor que um grão de mostarda igual nós, mas pela graça de Deus, por ter sido agraciada por Deus, ela agora é bendita por todas as nações. Agora avançando aqui do versículo 39 ao versículo 45, nós vamos ver a visita de Maria para Isabel. Então, depois de ouvir tudo isso, Maria vai constatar, vamos lá visitar Isabel, né? E aí ela fala aqui, a passagem de Lucas, do relato 39 ao 45, essa visita. Então, nessa passagem nós vemos. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque
serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Gente, aqui para mim é claro, essa passagem é a confirmação. Maria, apesar de ela se colocou ali e tal, ela ainda vai no sentido assim, só de visitar Isabel para confirmar tudo aquilo, e Isabel confirma para ela. O fruto que está em seu ventre é um fruto santo, é o Filho de Deus. E para isso ela recebe vários sinais. Então, nós vemos aqui ao chegar em casa, quando logo que Maria sauda, né, Isabel, a criança, João Batista no caso, né, a criança que está no ventre de Isabel se estremece inteira. O texto aqui fala estremeceu, mas se alegrou, se agitou em outras versões, né? E nesse momento, Isabel é tomada, cheia pelo Espírito e profetiza sobre a vida de Maria. Então Maria aqui é recebida com, ela dá a salvação, recebe essa informação que a criança se estremeceu e cheia do Espírito, Isabel profetiza sobre a vida dela. Maria, você é bendita, meu, entre todas as mulheres, porque você é a mãe de Deus. Não tem, gente, se a gente pudesse escolher, não que a gente ama os nossos filhos, a gente também quer os nossos filhos, mas imagina você escolher ser filha de mãe de Deus, e você, Maria, é abençoado, bendito, é o fruto do teu ventre, o fruto do teu ventre é um fruto perfeito, né? E aí ela continua, é uma honra, porque eu estou recebendo aqui na minha casa a mãe do Messias, a mãe do resgatador, a mãe do Filho de Deus, a mãe do meu Senhor. E olha só, Maria, logo que você falou, né, a salvação, a criança aqui dentro de mim se estremeceu no meu ventre de alegria. A criança que está no meu ventre se animou. Você quer sinal? Gente, um ser que ainda nem vive no sentido físico, né, já vive no sentido espiritual, mas no sentido físico, né, com as suas emoções sendo trabalhadas, já se estremece de alegria só pelo poder que Maria já está levando por meio de estar carregando em seu ventre o Filho de Deus. Eu imagino se Jesus, no ventre de Maria, já trazia isso, imagina quando a gente começar a estudar as suas obras, né? Já em ser, olha o poder de Jesus, né? E ela fala aqui, né, terminando o trecho, bem-aventurada você porque você creu, né? E por isso vão ser realizadas as palavras ditas da parte de Deus. Tudo que Deus disse vai se cumprir na tua vida. É uma profecia fidedigna. Então há aqui a confirmação de tudo. E aí, Maria, diante de tudo isso, só resta uma coisa: louvar a Deus. E assim nós vamos ver essa próxima passagem. Inclusive aqui o título da minha Bíblia diz o Cântico de Maria, né? E Maria, então, com toda a gratidão por tamanha bênção, por tamanho privilégio que está recebendo, professa esse canto maravilhoso, que a partir do versículo 46 nos diz assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valoroso, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos seus pais. Então até aqui, versículo 55, o Cântico de Maria, que cântico maravilhoso. Ele fala por si só, né, gente? Eu acho que a gente deveria, em vez de até aplicar ele, ficar lendo ele várias vezes. Que cântico maravilhoso. Mas em suma, ela está dizendo: Senhor, muito obrigado, porque você escolheu uma pequenininha, não uma grandona. Você escolheu uma adolescente lá da Galileia, lá de Nazaré, não uma princesa de Jerusalém,
da casa real. Você olhou a desfavorecida, você não olhou a grande. Eu queria fazer um parênteses rápido aqui. Eu vi essa semana e achei fantástico, quando a gente lê assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu acho que essa passagem fala muito disso. Porque, gente, a gente fala assim, o coração de Davi era segundo Deus. E não vou entrar nessa aplicação, mas quando a gente olha no detalhe todas essas passagens, nós vamos ver que Deus está falando para Samuel. Eu não lembro o capítulo que está lá em 1 Samuel, mas está falando para Samuel, depois dele rejeitar Saul, ele vem com essa aplicação. Eu agora vou escolher um homem segundo o meu coração, não segundo o coração do povo. Porque o primeiro rei de Israel, Samuel, a escolha foi feita pelo coração do povo. Agora não, agora a escolha vai ser feita segundo o meu coração. E Davi, gente, era o mais rejeitado. Davi, o cara que estava explicando essa passagem, até falou, se ele fosse convidado para jogo, se fosse um jogo de futebol, ele não seria nem convocado. Porque ele nem estava na casa dele quando Samuel chegou lá para escolher. Pelo contrário, né? Samuel ainda vai escolher e vai, é esse. Deus, não é. Até Jessé não lembrava do filho dele. Então Deus escolheu o filho mais novo, que era o mais rejeitado, o piorzinho dentre eles, o mais feio dentre eles, porque Deus, ele não escolhe segundo o olho humano. Ele falou isso para Samuel. A minha visão não é igual à tua, cara. Os meus planos não são iguais aos seus. Os meus planos são superiores, a minha visão é interior, eu vejo que está dentro do coração da pessoa. E é a mesma coisa aqui, né? E olha que coisa interessante, porque eu acho que Israel devia estar esperando alguém, né? Nossa, descendentão de Davi, um filho, né? Um príncipe, uma princesa, e não, ele está olhando para os humildes, e é o que Maria fala: Senhor, o Senhor se atentou para a humildade da tua serva. O Senhor me fez bem-aventurada, porque vão olhar para mim e vão falar, você é bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas. E ela entra nesse contraste, né? Deu de comer aos famintos, deu bem para os famintos, esvaziou os ricos, né? Exaltou os humildes, rejeitou os poderosos, né? Ou seja, não ficou preocupado, né, com os padrões desse mundo, e sim com os verdadeiros valores da justiça de Deus. Aquilo que, inclusive, nós vamos estudar mais para frente, né, a justiça desse reino, que é uma justiça interior, que é uma justiça que tem a ver com servir, que tem a ver com você se doar ao seu próximo, né? Muito diferente do que acontece, né, com os grandes líderes, os ricos, os arrogantes, os soberbos. Então Maria está reconhecendo isso, reconhecendo o quanto ela foi agraciada por tudo isso. Ela cita aqui também a questão do temor, mas principalmente das misericórdias. Ela lembra da misericórdia de Deus, misericórdia para com ela, misericórdia para com o povo de Deus, para com Israel, para com os descendentes de Abraão, deixando claro aqui que Deus cumpre as suas promessas, como ele fez para Abraão, como ele tinha feito para Davi, como ele fez para Adão e Eva. Ou seja, Deus, nas suas misericórdias, se lembra do necessitado, se lembra do humilde, se lembra do filho, se lembra do servo. E quando nós entendemos isso, assim como Maria entendeu aqui, o coração vai ser igual ao de Maria. Cantar um cântico, louvar, engrandecer, bendizer, glorificar o nome de Deus. E Maria, mesmo penso que nessa altura aqui, ela ainda não tem uma noção clara do tamanho da missão que ela foi abençoada, mas já conseguiu ter um vislumbre de como Deus é grandioso, gracioso, bondoso, maravilhoso, majestoso e tudo que a gente pode falar de Deus. E com isso tem um coração grato, um coração humilde, que é um incentivo para que nós também tenhamos, né? E por fim, para a gente terminar essa passagem, versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então ela ficou bem perto do nascimento, né? Se ela chegou com 6 meses... ficou perto dos 9, mas ela não viu o nascimento de João Batista. Mas até aqui então, né, o anúncio do nascimento então de Cristo. Nós vimos a semana passada o anúncio do nascimento de João Batista e hoje o de Cristo. E aí com isso a gente vai caminhando para a história. Amém?
Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, que nós possamos no próximo encontro estar juntos de novo e cada vez mais crescer na graça, na sabedoria e no entendimento. Eu vou orar finalizando e nós nos vemos então no próximo encontro. Papai, muito obrigado por mais uma vez a sua palavra nos alcançar, nós podermos estar diante do Senhor e de glorificar o teu nome com todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado, que a gente tenha um coração grato como o de Maria, que entendeu que recebeu um privilégio, não que era boa, não que era capaz, ou muito menos que merecia algo, mas sim que foi agraciada, que recebeu isso pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua fidelidade, que nós sempre tenhamos esse entendimento. Tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, então o Senhor é o único digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então que a gente tenha esse entendimento, que toda vez que nós vermos pessoas fazendo grandes obras, assim como foi o caso de Maria, a gente não olhe para essas pessoas, mas olhe para o autor por trás delas, que é o Senhor. Glorifiquemos o nome do Senhor, agradeçamos o nome do Senhor pela vida delas, que fizeram as coisas, foram intermediárias, mas o Senhor que é o digno, o Senhor que merece, o Senhor que requer toda a glória. Então que a gente possa ter sempre esse entendimento. Consagramos a nossa semana nas tuas mãos, também te agradecendo, pedindo que o Senhor nos dirija em todos os momentos, que o seu Espírito nos encha, assim como encheu João Batista, como encheu aqui na passagem de hoje Isabel, como encheu Jesus. Na verdade, Jesus foi pleno, que a gente tenha também essa plenitude cada vez mais e possamos glorificar o teu nome por tudo isso. Nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.